Aleluia, aleluia, aleluia. Efésios capítulo 5. O verso 8 e 10 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós temos vivido dias desafiadores. Dia do amor se esfriando de quase todos, da iniquidade se multiplicando. Dias de meias verdades e de mentiras contadas como se fossem verdade. E o nosso prumo, o nosso modelo, não é o nosso próprio coração. E por mais que a gente admire pessoas, não são as pessoas. O nosso prumo é Jesus. Ele é o modelo incorruptível e perfeito. E a Ele devemos imitar. Se você perceber no capítulo 5 de Efésios, que nós acabamos de ler o texto, quando você começa o texto de Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então esse capítulo começa com o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja em Éfeso, e eu amo as cartas de Paulo, porque Paulo talvez não fizesse a menor ideia de que ele não estava mandando cartas só para Éfeso, Coríntios, ele estava mandando cartas para nós. Quando ele escrevia aquelas cartas, eu acho que ele não tinha noção de que 2000 anos depois elas iriam estar nos ensinando como viver o cristianismo. E ele diz no versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou. Então ele coloca o prumo como filhos de Deus e como Cristo. E normalmente quando a gente começa um culto, a gente pergunta assim: está feliz com Jesus? Vocês estão? Amém. E Jesus está feliz com você? Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Quando a gente pega o amigo como exemplo, a gente até está indo bem, né? Às vezes a gente costuma se comparar com alguém que nós julgamos pior do que a gente. Até que eu estou vivendo uma vida boa. Até que eu estou vivendo uma vida reta. Eu temo ao Senhor. Eu estou na casa do Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, Helena. Tem gente que está aí, se perdendo na prostituição, gastando dinheiro na impiedade, na cachaça. Mas eu não. Eu dou meu dízimo, minha oferta. E a gente começa a se achar limpinho pelos nossos próprios olhos. A nossa justiça, ela começa a ficar agradável para a gente. Então Satanás não precisa mais de te levar para o mundo. Ele te mantém dentro da igreja, totalmente ignorante de que você precisa de Deus.
Você vai vivendo na sua própria justiça. Você vai vivendo se agradando de como você é legal, como você é sangue bom. Mas aí acontece uma adversidade, um problema corriqueiro da vida. E aí a sua ira vem à tona. E a gente fala, olha a ira, aí você, não tenho sangue de barata. E a gente justifica com a graça. Deus me entende. É a graça. Eu vivo pela graça. E assim a gente vai vivendo uma vida meia boca. Uma vida cristã medíocre. E quando o cristianismo é vivido com mediocridade, ele provoca escândalo e impede que outras pessoas recebam a plenitude de Deus. Então, ele continua, o apóstolo Paulo continua, sejam imitadores. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas. Outrora vocês não sabiam quem era Jesus. Outrora vocês não tinham a revelação pelo Espírito Santo. Se você crê em Jesus hoje, se você está nessa conferência, se você entende que Jesus é o Filho de Deus, isso não é mérito do seu intelecto. Isso te foi revelado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você hoje crê pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo abriu os seus olhos e você leu, entendeu, discerniu quem é Jesus. Mas será que nós temos vivido a vida que foi conquistada para nós? E ele continua. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E eu queria que vocês refletissem hoje comigo sobre justiça, bondade e verdade. Alguns dias atrás, eu postei no meu Instagram que nós não éramos bons. Fui execrada. Não, nós somos bons sim, porque Deus está dentro de nós e nós somos bons. E uma série de justificativas. E eu coloquei no texto que eu estava baseando aquilo em um capítulo de Mateus, onde Jesus disse, por que vocês me chamam de bom? O próprio Jesus disse, por que vocês me chamam de bom? Não há um bom senão Deus que está nos céus. Mas a gente se acha a última bolacha do pacote. E é por causa dessa nossa arrogância, da gente acreditar de fato que a gente é melhor do que os outros, porque a gente é evangélico. É que nós não estamos brilhando a luz de Cristo onde nós deveríamos brilhar. Nós começamos a batalhar com as nossas próprias armas, com os nossos próprios argumentos e caminhar nos nossos próprios caminhos, fazendo guerra em nome de Deus. A religião cega. Mas o relacionamento com Deus, ele te cura e transborda. Não tem como você ter uma vida com Deus e isso não se refletir na maneira como você lida com as outras pessoas que estão no seu caminho. Não tem como. Então eu quero te dizer uma coisa. Se você está com o seu relacionamento partido com alguma pessoa, tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo. Não, Helena, peraí. Tem uma coisa, outra coisa.
Eu tentei reconciliação, ele não quis saber. Ele me roubou, ele me enganou, ele isso, ele aquilo. Fulano fez, aconteceu, você não sabe o que me aconteceu. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei o que te fizeram, mas eu sei o que fizeram a Jesus na cruz. E quando ele estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entenderam como é que o nosso cristianismo é rasinho? A gente dá dízimo, oferta, frequentar a igreja, vir em todos os cultos, todas as reuniões, moleza. Isso é moleza. Agora, quando chega naquele capítulo de Lucas que fala: ore pelos seus inimigos, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, abençoem aquele que vos maltratam. Aí a gente, assim, dá uma apagadinha na luz, né? Não, mas eu não tenho sangue de barata, não tem medo. Na sua carne, você não brilha. Na sua possibilidade humana, você não chega lá. E o nosso grande problema é que a gente está tentando viver um relacionamento com Deus independente de Deus. Não tem um relacionamento com Deus independente. Gente, vamos lembrar uma coisa. O que Jesus veio fazer? Jesus veio fundar uma religião? Jesus veio reconciliar um relacionamento. Ele veio pegar o homem que havia se distanciado e declinado e se afastado de Deus. Vem cá, agora vocês voltam para casa. Não mais como criaturas, mas agora como filhos. E o apóstolo Paulo está falando: agora vivam como filhos. O caminho foi reconstruído, o véu do tempo se rasgou, não há mais separação. Você pode voltar para casa, você pode voltar a viver para a glória de Deus, em comunhão com Deus. E à medida que nós estamos envolvidos com Deus, em comunhão com Deus, aí Ele vai nos transformando. Não é alguma coisa que a gente produz, porque o que a gente produz, gente, dura alguns meses. A gente se esforça. Ele está me irritando. Oh, Jesus, vem cá, segura na minha boca. E você aguenta isso 1 mês, 2 meses, mas daqui a pouco, cala a boca, eu não aguento mais. Aí vem à tona, a Eva levanta. Mas o Senhor nos chamou para viver vida abundante. E essa vida abundante, gente, ela é uma vida muito simples. E nós estamos sendo distraídos. Distraídos da nossa verdadeira vocação. Distraídos do nosso verdadeiro propósito. E distraídos da nossa verdadeira utilidade. Por que nós estamos aqui? Jesus disse assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, a nossa boa obra, às vezes a gente conecta essa palavra boas obras com o acolhimento social, com o envolvimento com o pobre, com a viúva, com o necessitado. Imediatamente a palavra boas obras nos lembra de alguma coisa que a gente pode fazer por piedade. Mas quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, a fé sem a prática é morta. Então você tem um discurso de fé, você tem a aparência da fé, você tem a palavra da fé. Jesus te ama, mas você não tem a vivência da fé, que perdoa, que acolhe, que abraça, que socorre, que se importa. Gente, nós não nos importamos.
Eu posso colocar aqui um vídeo bem comovente para vocês. Eu sou madrinha da Visão Mundial. E nós temos trabalhado arduamente, porque existem 30 milhões de crianças em estado de vulnerabilidade no Brasil. Esses 30 milhões de crianças em estado de vulnerabilidade no Brasil, não se trata só de pobreza. Existem crianças em estado de vulnerabilidade em classe média alta. Em automutilação, abuso sexual, estupro e suicídio. Meninos criados com todo conforto, com todas as possibilidades, que estão praticando o autoextermínio. Crianças de 9, 10, 11 anos que estão se matando. Os números são alarmantes e a mídia não propaga com receio de encorajar ainda mais. Então, antes o problema do Brasil era a pobreza, a fome. Mas por incrível que pareça, às vezes falta tudo na casa do menino, mas tem uma gana e uma vontade de viver neles. Eles estão cheios de sonhos. E às vezes os nossos filhos, criados com todo carinho, com toda proteção, estão enfastiados, entediados e desejando a morte. E aí eu viajo e eu falo para as mulheres, eu chamo parceiros, porque nós estamos trabalhando com projetos em escolas, chamando as igrejas como parceiras, porque nós acreditamos que a igreja está estabelecida em um local para ser luz nesse local, para acolher aquela comunidade, para transformar a comunidade que está ao redor da igreja. A igreja não está aqui para ganhar dinheiro, a igreja não está aqui para conseguir umas poltronas mais bonitas, um painel de LED maior. A igreja está aqui para fazer diferença onde ela está. E todo o ambiente, os relacionamentos, as famílias ao redor da igreja, elas têm que sofrer um impacto da presença da igreja, além do trânsito e do barulho. Porque o impacto que nós estamos causando hoje é o barulho e o trânsito caótico. A igreja evangélica... Ah, não! Igreja evangélica vai vir para cá! Vou mudar. E me chama muita atenção da Edmeia Williams, que para mim é uma mentora, e a Edmeia conta a experiência dela com Deus, e ela diz que um dia ela estava saindo do culto com o marido, e uma criança estava vendendo doces na porta da igreja, e o marido dela passou com o carro na poça de lama, e jogou lama naquela criança, os doces daquela criança caíram, e ela olhou e ela viu aquela situação, você viu o que você fez? E ele não se importou e foi embora. E aquela criança não saiu mais da cabeça da Edmeia. E no dia seguinte ela foi na igreja e falou, escuta, o senhor sabe daquela criança que estava aqui ontem? Sei, ela sempre está aqui. De onde que aquela criança é? Porque a Edmeia queria restituir aquela criança de alguma forma. Ele disse, daí. E quando ela olhou, ela viu o Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Ela falou assim, quantas vezes eu ia ao culto, quantas vezes eu ia à igreja, mas eu não enxergava o Morro Dona Marta. Como é que você não enxerga? A gente vê a criança no sinal, gente, e a gente fecha o vidro. A gente faz uma festa de Natal linda na nossa casa. Mas não se preocupe como está sendo o Natal de um tanto de gente. A gente gasta só com a gente. E quando a gente pensa assim, olha, quanto que você pode semear para ser nosso parceiro na Visão Mundial? Porque aí os projetos vão ser levados até as escolas, os profissionais vão vir lá da Visão Mundial para dar treinamento aqui na igreja, e para isso tem passagem de avião, e para isso tem hospedagem, e para isso você tem que pagar o profissional, para ensinar... E a custo a gente vive nesse mundo. Aí a pessoa, quanto? R$50. Aí alguém fala assim, não vai se comprometer. R$50 faz falta. R$50 eu deixo no salão para fazer a mão e o pé. Dependendo do salão que eu for.
R$50, eu deixo no lanche ali no Burger King ou no McDonald's. Ah, Helena, mas eu tenho que fazer a unha toda semana. Eu descobri que eu não preciso. Eu não preciso fazer unha toda semana. Venceu, eu passo uma acetona, tiro o resíduo, lixo a unha bem bonitinha, passo uma base e sustento uma criança. Mudo um futuro. Isso é que Jesus disse, negue-se a si mesmo. Helena, mas seu marido não pode pagar para você a unha? Ele pode. Mas eu tenho que exercitar o negue-se a si mesmo. Porque se eu não tiver apta a abrir mão de alguma coisa que eu goste, para que outro seja beneficiado, eu não entendi o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, quando a gente não entende o Evangelho de Jesus Cristo, e a gente vive esse nosso Evangelho de conto de fadas, a gente vai ficando depressivo. A vida vai ficando... Os problemas vão se avolumando, sabe? Daqui a pouco você não está conseguindo andar. Daqui a pouco alguém te tratou mal na igreja. Aí você, não vou naquela igreja mais não. Crente mimimi. O apóstolo Paulo estava sendo açoitado injustamente e cantando. Ele não estava lá questionando, é isso que é te servir, Jesus? Gente, onde foi que a gente se desviou? Onde foi? Onde foi que nós ficamos tão sensíveis? Onde foi que a gente leu que a gente está no Evangelho para receber? A gente gosta do receba, quando fala, vai lá para você receber, faz fila. E nós no Brasil, gente, ainda tem a combinação bombástica, porque misturou com a nossa cultura. Nós temos na cultura do receber, a gente não quer dar. Dar, dizimar, ofertar, dividir seu salário com alguém, apadrinhar uma criança, investir num projeto missionário, isso deveria ser uma coisa inerente ao nosso novo DNA. Jesus deu a sua vida, nós como cristãos damos tudo que temos. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Você faz uma conferência, o seu objetivo é abençoar pessoas, é trazer a oportunidade da pessoa reconciliar com Deus, é trazer a oportunidade da pessoa ser curada. Às vezes Deus fala com você através de uma palavra. Aí você fala assim, nossa, hein, ser amigo de Deus está custando caro. Olha, gente, eu não vim de Belo Horizonte trasladada. Nem estou dormindo debaixo lá da ponte. Mas a gente quer receber. Agora a palavra para nós, ministros. O que a gente recebe é grande responsabilidade. Porque o nosso dinheiro vem da igreja. Não é só para a gente. Não é sobre nós. Nós seremos cobrados e a arguição sobre nós vai ser muito pior. Dura coisa. Porque nós vamos prestar contas a Deus do que nós fizemos com cada centavo que foi semeado na nossa casa, na nossa família. Dura coisa. É a gente querer seguir a Deus para querer ganhar alguma coisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe quanto que você vai ganhar, o que você vai ganhar. Não se preocupe, Deus é fiel. Ele cuida dos seus. Mas Helena, algumas pessoas já me perguntaram, Helena, escuta, você não vai estabelecer um valor de oferta? Porque tem gente que abusa. Tem gente que abusa mesmo. Problema deles. Quando Paulo foi julgado no chão,
E Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja. Mexeu com a igreja. Mexeu com o Senhor. Então, quem me prejudica, não está me prejudicando. Está prejudicando meu patrão, meu dono, meu senhor, meu amado. Acerta com ele, não é comigo. Eu aqui estou para servir. Eu estou aqui para ser... para trazer para as pessoas um pouco do que eu tenho recebido. Meu trabalho é esse, é semear, 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 semear. Eu vou semeando. Nem para dar crescimento para a semente eu sirvo. Quem faz isso é o Espírito. Meu trabalho é semear. Eu semeio, 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 semeio. No tempo oportuno, o Senhor vai falar: floresça. Algumas pessoas vão sair daqui já florescendo, frutificando. Outras vão falar assim: não gostei dessa palavra, essa mulher é muito chata, sinto muito, mas eu não estou nem aí para a sua simpatia. Me importa agradar o meu Senhor, porque foi Ele que deu até a última gota de sangue para que eu vivesse uma vida diferente da que eu vivia. É tudo sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. Mas muitas vezes a gente quer ficar bem na fita. A gente quer ser aceito. Quando eu recebi o meu chamado, Deus falou claramente na boca da profeta, há quase 20 anos atrás: eu não te chamo para um povo diferente, mas eu te chamo para a casa de Israel, um povo de dura serviço. Quer ouçam, quer não ouçam, fale, porque senão o sangue eu requererei das suas mãos. E Deus falou na boca daquela mulher que eu nunca encontrei com ela pessoalmente. Na época ela ligou para o Ministério Diante do Trono, do qual eu fazia parte, e falava: eu estou morando na Inglaterra, eu tenho uma palavra de Deus para Helena. Helena Beck Vocal é Helena Beck Vocal. Você conhece ela? Não, não conheço ela. Eu tenho uma palavra de Deus para ela que Deus mandou entregar. A secretária do Diante do Trono me ligou e falou: Helena, posso dar o seu telefone? Pode dar o telefone. Quando a pessoa do outro lado falou: Helena, minhas pernas... quilômetros de distância. Nunca vi ela pessoalmente. Nunca mais ela me ligou. E ela falou: eu tenho um chamado para você e você vai ser rejeitada. Você vai ser rejeitada por muitos. Quer ouçam, quer não ouçam. Fale. Porque se eles ouvirem, derem ouvidos e se arrependerem, você ganhou. O reino ganhou. Mas se você não falar e eles não se arrependerem, o sangue deles eu vou requerer da sua mão. Então, gente, eu já vim prevenida de que eu não tenho que ser unanimidade, de que eu não tenho que agradar todo mundo, mas eu tenho que te dizer a verdade, minha linda. Deus tem vida para você viver. Vida abundante. Mas você vai ter que deixar Ele no controle. E você vai ter que aprender a seguir a Jesus obedecendo-o. E obedecer a Jesus nem sempre é fácil. É fácil da gente falar, bonito, né? Sou obediente. Mas quando tem alguém te machucando, alguém te acusando injustamente, alguém te caluniando, alguém te traindo, alguém te enganando, alguém te roubando, alguém te prejudicando. A nossa tendência é dizer: Deus, faz alguma coisa. Aí eu me lembro de Jesus falando com Judas: aqui vens, amigo. Eu lembro de Pedro cortando a orelha de Malco. E Jesus falando: guarda a espada. Porque quem vive pela espada morrerá pela espada. E ele pega a orelha e coloca no lugar de novo. Porque senão Malco ia perder o emprego. O guarda que veio prendê-lo. Tratar bem os amigos é fácil.
Exibir no Instagram o seu filho que te dá alegria, tão crente, tão cheio de Deus, é fácil. Desfilar com seu marido, que é um gentleman, te ama, te cuida, te protege, é fácil. Mas é por isso que a ênfase do Novo Testamento é negue-se a si mesmo. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, se nós cultuarmos o nosso ego, o nosso eu, nós não vamos brilhar à luz de Jesus. Você pode viver uma vida encebada. Como diz o meu amigo, um amigo muito querido, ele fala assim, anda comigo que você brilha, nem que seja de gordura trans. Mas eu não quero brilhar de gordura trans. Não quero me encebar de manteiga. Eu quero que aquela luz que eu não posso produzir. Eu passei um iluminador aqui no nariz hoje, uma aqui assim, ó, dá um brilhinho lindo. Mas isso eu faço. Esse não vale. Esse, com a lágrima sai. Passa um lencinho umedecido, já foi o brilho. Mas quando a luz de Jesus começa a brilhar, não tem como esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. As pessoas podem falar mal de você, podem te caluniar, podem te execrar publicamente. Jesus vai estar brilhando na sua vida, pessoas vão estar sendo abençoadas pela sua vida. E isso vai irritar muita gente, principalmente o diabo. Se é uma coisa que irrita o diabo, é alguém cheio de Jesus. Alguém que a imagem vai se desvanecendo e a luz de Jesus vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Não é assim? De fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então nós estamos numa crescente. Numa crescente. Amanhã Jesus vai aparecer um pouco mais do que hoje. Depois de amanhã, mais do que amanhã. E assim a gente vai numa crescente. A gente vai deixando os fardos para trás, o ódio para trás, o rancor para trás. Até os nossos questionamentos, gente, a gente vai deixando para trás. Eu sou uma pessoa que tem muitas perguntas para Jesus. E a palavra de Jesus para mim tem sido: confia. Quem confia, confia. Helena, mas não tem mais. Ele falou para Pedro: quer vir andar sobre a água? Vem. Ele não ficou assim: olha, Pedro, é o seguinte, vamos explanar as conjecturas. Esse estado líquido, você é sólido. Você põe o pé na água, Pedro, você afunda. Você pode escolher. Não, ele falou: se queres, vem. Aí a gente escuta a Ana cantando essa música, né? Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Por quê? Porque eu já aprendi com Pedro. Mas Helena, Pedro afundou, porque ele pôs o olho na tempestade e não em Jesus. Se ele continuasse olhando fixamente para os olhos de Jesus, ele ia até o abraço. Ele teve mais fé do que eu e você. Ele colocou o pé para fora, os dois. E voou. Só que aí, quando ele estava ali, ele foi olhar as circunstâncias. Uau! O vento, a onda, a força do mar. Eu não sei nadar. Sei lá o que passou pela cabeça dele. E ele começou a afundar. E, mestre, tem compaixão de mim. E Jesus falou: Pedro, cadê sua confiança? Nós falamos que confiamos em Deus, nós cantamos que confiamos em Deus, mas a gente não confia, não. Quando as coisas começam a sair de um jeito diferente daquilo que a gente imagina, a gente começa a temer.
E a incredulidade turva o nosso coração. E aí a gente pega o controle na nossa própria mão e a gente quer viver o cristianismo no comando. E aí a gente anda com um véu no rosto, igual Moisés. A luz já desvaneceu. O brilho da exposição, a presença de Deus já foi embora. Mas a gente continua mostrando para todo mundo que a gente é crente, cheio do Espírito Santo. Só no verniz. Só na aparência. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Deus te abençoe. E lá dentro de você está assim, metida, nojenta. Precisava de vir com essa roupa? Ah lá, gosta de aparecer. E a gente esquece que o Senhor vê os nossos pensamentos. Não tem jeito, gente. Ou você se achega para Ele te transformando, ou você vai ficar cheio de gordura trans. Ele é lindo. E quando eu estava hoje no meu quarto me preparando, a saia que eu ia usar quebrou o fecho. Aí eu vesti outra, ficou grande. Tudo é uma questão de perspectiva. E a saia que eu queria usar não chegou. Aí o que a Eva começa? Levantar. Vem aquela irritação. Aí o Espírito Santo doce fala assim, você veio aqui para quê? A gente tem que desglamorizar as nossas plataformas. A gente tem que voltar a usar chinela havaiana. Sem se sentir culpado por isso. Hoje eu saí do meu quarto para fazer uma escova. Estava no meio da escova, na Naíma estava fazendo uma escova no meu cabelo, aí o secador do hotel pifou. Aí eu falei assim, então vou fazer o seguinte, Naíma, vamos lá pro seu quarto da Sofia, minha filha, vamos continuar a escova lá. Aí eu saio do roupão que eu ganhei lindo, obrigada, Cassiano. Saí de roupão e metade do cabelo escovado e outro não. E quando eu saí na porta do quarto, eu encontrei com o Devaldo, o marido da Ana. O Devaldo, o que é isso? Vou bater uma foto, colocar no Instagram. E eu falei assim, vou pro elevador. Ô Senhor, que eu não encontro com o Mike Anderson, Senhor. Que eu não encontre com a Aline Barros, Senhor. Palhaçada, né, gente? Que farofa. A gente é tudo igual. Vocês precisam de ver eu fazendo faxina, que gracinha. O João me ama mesmo. Ele acha uma gracinha, mas... Deus colocou óleo no olho do irmão, gente. Aleluia. Mas por que a gente pensa que a gente tem que, sabe, ostentar uma aparência? Para aí, gente. A gente é gente. E eu fui alegremente para o elevador. De roupão, meio rolinho no cabelo, outro cabelo por fazer, sem maquiagem. Chegamos lá no quarto. A Naíma, vamos terminar essa escova. Pifou o outro secador também. Tá bom, então vamos ligar na recepção. Ligamos na recepção. Alô? Quem está falando? É a Ana. Oi, Ana, tudo bem? A Naíma falando... Não, eu falei com ela primeiro. Ô, Ana, tudo bem? Tudo bem. Aqui, nós estávamos no quarto tal e o secador estragou. Aí nós viemos para o quarto tal e o secador estragou. Você tem um secador avulso para a gente terminar de fazer a escova? Tenho sim, senhora. Já vamos subir com o secador. Daí 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. A Naíma, não, pelo amor de Deus. Deixa eu ligar lá de novo. Ligou na recepção. Alô, nós pedimos um secador e até agora o cabelo dela já secou, mas nós precisamos escovar o cabelo dela. Aqui, tem um secador aí?
Quem está falando? É o Tiago. Ô, Tiago, tudo bem? Tem um secador? Já vamos subir, senhora. Esperamos mais 10 minutos, o secador não subiu. Aí eu falei assim, não, liguei. Quem é que está falando? Pedro. A Bíblia inteira. Ana, Tiago e Pedro. Aí eu falei, Pedro, meu filho. Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, me ajuda, Pedro. O que está acontecendo, senhora? Pedro, presta atenção, Pedro. Eu estava no quarto tal, comecei a fazer a escova pifou. Aí eu desci para o quarto tal, comecei a fazer a escova pifou. Aí tem 20 minutos que eu estou esperando. Senhora, nós estamos tentando localizar um secador. Não tem secador. Não, senhora, tem secador. Pedro, me fala a verdade, Pedro. Não, está subindo o secador, senhora. Nisso a Naíma começou a rir, eu também comecei a rir. Pedro, me ajuda, Pedro. Aí nós estamos esperando, vamos ver se agora chega. Estamos esperando. Aí a gente foi para o banheiro. Quando nós fomos para o banheiro, aí o secador começou a funcionar de novo. Aí a Naíma, funcionou, aleluia. Começamos a fazer, pifou de novo. A Naíma parou. Aí bateram a campainha. A gente, aleluia! Aí entrou a moça e falou assim, ei, gente, a paz do Senhor. Eu falei, crente. A paz do Senhor, minha linda. Então, desculpa. Aí não entrava na tomada. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo sabe como chega no âmago do seu coração. Ele tem os caminhos dele, ele é impecável. E aí, a Naíma terminou a minha escova. Conseguiram um adaptador. Terminou a escova, aleluia, terminou a escova. Ela fez uns bobinhos assim, beleza. Voltei para o elevador. Voltei para o meu quarto. Aí, quando eu fui começar a maquiar, o João entrou no banheiro e falou assim, você vai precisar? Você vai precisar do espelho para maquiar? Aí ele acrescentou, você vai precisar do espelho para maquiar agora? Ele estava o tempo todo lá no quarto, ele tirou sonequinha psicológica, ele fez vídeo para pôr no YouTube. Ele estava na vida tranquila, ele tem uma barba, ele não precisa de maquiagem. Ele já tinha tomado banho. E ele falou assim, você vai precisar agora? Eu falei assim, bom, João, eu preciso do espelho para maquiar, né? Aí ele falou assim, tá bom, então, tá bom. Eu falei, não, tudo bem. Peguei o fio dental e fui para a janela. O que você quer dizer? O espaço está livre. Porque ninguém fica passando fio dental na janela. Aí eu estou lá passando fio dental na janela. E eu estou vendo o João fora do banheiro. Aí eu virei para ele e ele falou assim, quando eu puder usar o banheiro, eu falei assim, eu já estou te concedendo o banheiro, meu bem. Coração peludo. Encrespou. Eu falei, tá bom, meu bem. E ele foi para o banheiro. Tá indo, né? Gente, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu tenho um grande problema com ira. Preciso tanto do abraço, da doçura de Jesus. E aí o Espírito Santo, imbatível, implacável e doce. Por que você está preocupada com tantas coisas, Helena, Helena? Por que você está afadigada com a sua aparência? Você está preocupada com quem? Ficar bonita para os outros? Você é bonita para mim. O que adianta você estar toda bonitinha por fora e com o coração peludo desse jeito? Eu saí do banheiro e falei, João, senta aqui comigo. Vem aqui comigo. E nós nos ajoelhamos. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu estava agitada por causa da roupa. Eu estava agitada por causa da insegurança. Insegurança de pregar diante de pessoas que você admira.
insegurança de ser julgada, insegurança. Se você tira os olhos de Jesus, você vai submergir. E às vezes a gente pensa que tirar os olhos de Jesus é na luta. Não é não, é na vaidade. É no orgulho. É na autocomiseração, porque é a outra face do orgulho, a autocomiseração. Eu sou a menor. Por que o Senhor escolheu eu, Deus? Lá tem tanta gente com teologia, lá tem tanta gente capaz, Deus. Levanta outro, Deus. Orgulho. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. A obra quem faz não sou eu, é Ele. E eu estou expondo meu coração para você, porque foi para isso que eu fui chamada. Eu não sou teóloga. Eu não terminei a única universidade que eu comecei. Eu sou a evidência de que Deus usa as coisas que não são. E eu não vou ficar mentindo para mim mesma, porque eu quero que a luz dele brilhe em mim. Eu não vou deixar a vaidade, o orgulho, a soberba, a ganância, a arrogância e tudo mais que o apóstolo Paulo cita nessa carta aos Efésios, no capítulo 5. Eu não vou deixar nem que a imoralidade, nem que a vaidade, porque a gente presta muita atenção nos pecados escandalosos, né? A gente vigia no adultério, em fugir da aparência do mal e não ter conversas inconvenientes. Mas quando os pastores se encontram, quantos membros tem a sua igreja? Vai ter congresso lá na igreja, na Adelfa? Você, ovelha minha não vai. Quem disse que pastor é dono de ovelha, gente? Pastor é cuidador de ovelha, não é dono de ovelha. Mas tem tanta deformidade no arraial, tanta erva daninha crescendo, como se fosse trigo, mas é joio. E a gente vai consentindo. E a gente vai perguntando. Ô, gente, eu vou para Israel. Todo ano eu levo um grupo de mulheres. A gente faz o congresso de mulheres em Israel. Mas Deus já me deu uma direção para esse próximo ano. De pedir perdão para os guias. Porque o testemunho que os cristãos têm deixado naquela terra é um testemunho vergonhoso. De ganância. De aproveitadores, sabe? Quando você leva uma galera para comprar nas lojas de creme. Então, às vezes, os donos da loja falam assim, você trouxe a sua caravana, pastora? Escolhe para você um regalo, escolhe um presente para você. Tem gente que enche sacolas. Isso é abuso. É o negócio dele, é o ganha-pão dele. A gente não abusa. A gente não merecia nem ganhar um presente. A gente está levando ali o pessoal para o pessoal ser abençoado. Não para a gente se aproveitar. Testemunho horroroso que a gente está dando tantas vezes. Você trata bem o VIP, mas trata o porteiro de qualquer jeito. E a maneira como você trata o porteiro do seu prédio diz mais sobre o seu caráter e sobre o caráter de Jesus. Porque o VIP pode te dar alguma coisa, né? O VIP pode... Todo mundo quer ser meu amigo. Você não sabe a bruaca que eu sou no dia a dia. Jesus tem feito grandes coisas, aleluia. Mas tem dia que eu não me aguento. Estou na menopausa, gente. É um outro ser que se levanta dentro de você. Precisa quase de um exorcismo. Tem dia que você acorda semi-endemoniada. Em síntese, a gente precisa do Senhor o tempo todo. A gente precisa de se expor à luz dele. Como Moisés fez, ele se expôs à glória de Deus. E é por isso que o rosto de Moisés brilhava. Não era sobre Moisés, era sobre o Deus de Israel. Agora, Moisés descia o monte, o brilho estava lá, mas aí ele começava a lidar com as coisas do dia a dia, começava a lidar com a picaretada do povo, a conversa fiada, os problemas, e o brilho ia desvanecendo.
E aí ele põe um véu, para o povo acreditar que o brilho estava lá ainda. E a gente faz a mesma coisa. A gente conta as nossas bênçãos e as nossas vitórias para camuflar a nossa feiura, a nossa carnalidade, a nossa ganância, a nossa soberba, o nosso orgulho, as feiuras da nossa família. Aquilo que a gente não acha muito, sabe, digno. A gente, varre para debaixo do tapete. Eu não estou falando que você tem que sair por aí, sabe, contando os seus problemas para qualquer pessoa, não. Mas eu estou falando que você não tem que pôr uma máscara para fingir que você é quem você não é. Deixa Jesus ser em você. Porque quando você tem essa consciência, e aí quando você escuta alguém falar, eu vejo Jesus em você, você sabe que é tudo sobre Ele. É sobre a misericórdia dele, é sobre a graça dele, é sobre a doçura dele, é sobre ele insistir em permanecer nos nutrindo, nos acompanhando, nos alimentando. Vamos lá, filha, vamos de novo. Você caiu aí, ralou o joelho? Vamos embora, papai te leva. Até ser dia perfeito. Mas para isso a gente tem que entender que nós precisamos dele. E a gente tem que arrancar a máscara. E parar de falar do problema do outro como se a gente não tivesse problema. A gente está tão preocupado com a vida do outro, com o pecado do outro, com o tamanho da saia, com a vida. Olha para você. Você também tem seus problemas. Você também tem suas imperfeições. Tem dias que você amanhece, vou acertar, e erra e fracassa. Tem dias que a sua fé desvanece. Tem dia que a luta é tão grande que você pensa assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu estou desfalecendo, Senhor. E é incrível como ele levanta alguém para profetizar na sua vida. Ele manda um WhatsApp, alguém chega, uma mensagem chega, um encorajamento vem da parte de Deus e você vê que ele está ali. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Paulo está falando sobre justiça, bondade e verdade. A justiça não é a nossa, a justiça é a de Deus. É a justiça dele que a gente tem que buscar. E quando a gente buscar a justiça de Deus, a gente não vai ver a injustiça e ficar imparcial. A gente vai erguer a nossa voz em favor daqueles que não podem defender-se, como diz lá em Provérbios 31. Erga a voz em favor de todos os que não podem se defender, em favor de todos os desamparados. Mas nós estamos vivendo o evangelho para o próprio umbigo, para as próprias vaidades, preocupado com as nossas próprias dores e com os nossos próprios problemas. E tudo que a gente tem conseguido é ficar mais depressivo, mais doente, com transtorno bipolar, com transtorno compulsivo. E a bagunça emocional está estabelecida na igreja. Por quê? Porque nós nos desvirtuamos da nossa vocação de ser luz, de abençoar o outro, de amar o outro, de abraçar o outro. Estamos vivendo o evangelho voltado só para nós mesmos. A luz se apaga quando você vive só para você. Tanta injustiça ao nosso redor. E a gente fica assim, misericórdia, se Deus não intervir, misericórdia, se Jesus não voltar, misericórdia. Mas aí você não dobra o joelho para orar. Às vezes você tem um grupo no WhatsApp, está acontecendo isso no governo, está tendo uma votação tal agora, dobre os seus joelhos e ore. A gente fala assim, ô Senhor, toma conta do Brasil. E coloca o meme. O meme não, o emoji. Todo mundo hoje coloca emoji. Estamos orando. Orando nada. Mentiroso. A Bíblia falou que verdade. A gente mente assim, Vou orar por você, não ora. Coloca o emoji que está orando, não ora. E está lá, na misericórdia, hein? Nós temos que orar pelo Brasil, hein? Nós temos que orar pelo Brasil. Então ora! Dobra o seu joelho todo dia e ora! Mas quem que é a oração de um?
A oração de um pode fazer muita diferença. Muito pode a oração do justo na sua eficácia. Quando um se levanta, um dobra o joelho, a sua oração pode levantar outros. Justiça. Como que a gente pode ter a mesa tão farta e ver quem está perto mendigando pão e não se compadecer? A gente faz caridade para se sentir bem com a gente mesmo. Não é isso. Não é assistencialismo. Você socorre o outro porque amanhã pode ser você que vai precisar. Você socorre o outro porque você foi socorrido pelo Senhor. Você só estende aquilo que passa por você. Não se trata de você. É a manifestação da glória de Deus. O que está falando Tiago? Para que a luz de vocês brilhe. E as pessoas que não conhecem a Deus, glorifiquem a Deus, olhando a vida de vocês. Mas você vai lá e não passa seu cartão, pede um amigo para passar. Não divide o que você tem. Não compartilha os bens, não dá carona. Não abre sua casa para célula, para reunião de oração, porque vão sujar o seu tapete, manchar o seu sofá. Ministros de Deus vão orar na sua casa e pedem uma oferta pela oração, pela profecia. Se teve palavra profética, o preço é outro. Viramos chacota, escândalo. Crente virou sinônimo de pedição de dinheiro. Justiça. Fazer o que é justo, executar o que são os preceitos do Senhor. E a palavra de Deus diz detalhadamente como que a gente deve viver, acudindo o órfão, a viúvo, o necessitado, sendo resposta, sendo solução, sendo a esperança, sendo o abraço. Vocês ouviram falar daquela igreja lá em Natal, que está fazendo plantão na ponte? Uma igreja que resolveu ser luz. Eles se revezam em cima de uma ponte para que os suicidas não pulem. Orando, abraçando, acolhendo, aconselhando. Em 3 dias eles salvaram, me parece, 16 pessoas. É a igreja sendo luz. Contra fatos não existem argumentos. Quando você faz o que o Senhor mandou você fazer, quando você vive a vida que Deus falou para você viver, os frutos vão falar mais alto do que qualquer língua maldita. Bondade, justiça e verdade. Bondade. Tenha bons olhos, bons pensamentos. Cultive os bons pensamentos. Às vezes conversas não acontecem e você já mata o outro. Por causa da sua impressão ou a sua opinião. Conclusões que você tirou na sua mente. E aquilo te fere, te paralisa, quando você vê que você está arrastando, opaco, sem brilho. Porque está julgando o outro, porque não caminhou na verdade. Jesus veio para a gente ter vida, gente. E vida em abundância. Vida que se derrama sobre o outro, vida que não fica retida só em nós mesmos. Sempre tem alguém no seu caminho que está precisando de um abraço, de uma oferta, de um dinheiro, de um sapato, de uma roupa. Você tem tanto, Deus tem te dado tanto. Você não sabe compartilhar. Acenda a luz. Será que a gente tem condição de apagar todas as luzes desse auditório? Pessoal da técnica?
Eu gostaria que vocês tentassem apagar absolutamente tudo, até esses LEDzinhos aqui, se for possível. O telão também. Devia ter dito isso para vocês antes, né? Mas desculpa, me ocorreu só agora. Vocês podem apagar o meu microfone? O que eu quero que vocês entendam é que não precisa de muita coisa. Não precisa de glamour, não precisa de gravar CD, não precisa de escrever livro, não precisa de uma conferência para a luz ser acesa. Quando estava tudo escuro, bastou eu abrir o meu tablet. Vocês enxergaram a luz? Ela está com metade da potência para economizar bateria. Um gesto, um abraço, uma ouvidoria, um versículo mandado pelo WhatsApp, olho no olho de quem serve, consideração e respeito por aqueles que seguram os alicerces. Não subestime o poder de um palito de fósforo no meio da escuridão. Não tente brilhar onde já tem luz. Se uma dessas lâmpadas se queimarem, não vai fazer falta. Faça a diferença. Quando você sair, que as pessoas sintam saudade. Que elas pensem assim: se a Helena estivesse aqui, ela ia ter uma oração, um versículo. Tem gente na minha vida que eu falo assim: ó, hoje eu só queria o abraço do fulano. Não precisava nem dela falar nada. Todos nós temos uma ferramenta, Deus colocou nas nossas mãos. A possibilidade de abençoar pessoas. Eu amo vocês. E eu desejo de coração que você deixe a luz brilhar. Deus abençoe.